Olá pessoal, tudo bem? E hoje nós estamos aqui no ateliê do professor Marcos Venelli com uma novidade para vocês. Vocês já devem ter percebido, o professor está fazendo fundo do quê? De frutas. Frutas, pessoal. Hoje pintaremos frutas com o professor Marcos Venelli. E são dois tipos de frutas, são dois pêssegos, um de cada lado ali da tela. E no meio um cacho de uva. O professor já deixou o fundo da tela previamente feito e jogou também ali as folhas de uva com bastante movimento. E nesse momento o professor vai jogando ali o fundo do pêssego, na verdade ele vai esculpindo a luz e a sombra ali do pêssego com o alaranjado, um pouquinho do amarelo indiano, e agora o professor acrescentou o alaranjado com um pouquinho de amarelo de cádmio claro. Lembrando, o fundo já está previamente feito, porém ele está molhado, então o professor já vai aproveitando ali para fundir um pouco a curva, né, ali do pêssego junto com o fundo que está úmido e vai ali esculpindo o formatinho do pêssego. Então a gente pode acompanhar direitinho ali as pinceladas. Diferente, né, galera? A gente que está sempre acostumado, vê o professor ali pintando as flores, já pintou taça, enfim. Só que o professor falou, não, hoje vamos trazer uma experiência diferente. Por quê? Porque o nosso canal é diferente. E o talento do professor também. Ó, o professor já puxando ali um pouquinho do vermelho óxido transparente, né? E já deu um formatinho ali no pêssego. Show de bola, hein? Agora pele, um pouquinho de pele com pouquinho amarelo. de pele, um pouquinho de amarelo de cádmio claro, uma sujeirinha do alaranjado, e lá vai o professor jogando a luz. Tudo molhado no molhado, galera, ó, se liga na pincelada, ó, na curvinha que ele já deixou ali no formato do pêssego, tá vendo? Tudo ali fazendo sentido, ó. Ele tinha puxado, ó lá que bonitinho. Já fica aquela parte ali onde tem o cabinho do pêssego, né? Ó que bacana. Show, hein? Pele de novo, né? Show, professor. Um pouquinho de alaranjado, a pele fica bem rosadinha. Bem leve, para ele dar esse aveludadinho assim, ó. Olha aí, pessoal, dica de ouro, hein? Mão leve para deixar com aspecto aveludado, que aí a tinta passa, ela tem muito pouco contato com a superfície de baixo, que está úmida, e aí ela vai ficando com aquele aspecto aveludado do pêssego. Boa dica, hein, professor? Olha que bacana. Nossa, já dá outra impressão aqui na tela e rápido, hein? Fez a bolinha ali, já vai jogando a luz, mãozinha leve, dica de ouro aí do professor, ó. Pincel agora, ó, cerdas juntinhas, uma puxadinha já dando a luz ali naquele formato onde vai o cabinho do pêssego, que todos nós conhecemos ali da parte de cima. Olha que bacana. Agora um pouco de branco com pele. Já mais um pouquinho de luz e a mão leve, né, professor? Bem levinho. Bacana, hein? Olha quantas cores já entraram em amarelo indiano, amarelo de cádmio claro, alaranjado, um pouquinho do vermelho óxido transparente, pele e branco. Olha como o professor joga bem leve, hein, galera? Bem leve mesmo. Estou acompanhando aqui ao vivo, posso falar para vocês que o professor está deixando a pontinha do pincel tocar a superfície ali da tela agora. Ó. E fica mesmo com aspecto aveludado, hein? Show de bola. Segredinhos da pintura revelados aqui para vocês pelo professor Marcos Venelli. Fantástico, hein, galera? Agora, fala a verdade, esse monte de folha aí na parte de cima, cheia de movimento também, né? Contribuindo bastante ali para a beleza do quadro, sem contar essa pedra lascada que o professor deixou. Lembrando que na outra aula que o professor fez de rosas também, ele fez uma pedra bem mais marcada, bem impressionista ali, também com uma parte lascada bem forte. Ó, lá vai o professor de novo, alaranjado e amarelo indiano, bem transparente, jogando o fundo do segundo pêssego. Mais alaranjado agora, vocês vão perceber que vai ficar mais avermelhado ali, ó, pelo alaranjado. O professor pegou mais alaranjado de novo, ó, já fazendo o risquinho ali
da ponta onde vai o cabinho do pêssego, né? Aquele coraçãozinho ali. Show de bola, hein, professor? Agora pegou um pouquinho do vermelho óxido, já jogou ali no amarelo indiano. Essa parte aí de fundo, galera. Levemente agora, deixando fundir. Bacana. Sequência agora, amarelo de cádmio claro, um pouquinho de alaranjado e um pouquinho só de pele, ó. Já vem na parte clara. À medida que ele fez ali, ele já vai deixando a mão leve para fundir com a outra tinta. A combinação de cores também é fundamental para fazer não só o formato, mas o jogo de luz do pêssego ali, né? Que ele é bem arredondadinho. Então é importante combinar essas cores aí direitinho, como o professor está fazendo. Ó. Show, hein? Dá-lhe pele, um pouquinho de indiano, um pouquinho de amarelo de cádmio claro. E mão leve, como o professor falou, e ó, dando na sequência no formatinho do pêssego, ó. Se ligam na pincelada, que isso é muito importante, ó. Às vezes a gente fica com a pinceladinha curta, o professor já esticou mais fazendo o formatinho do pêssego, ó. Ele vai esculpindo ali o pêssego, ó que bacana. Ó como a mão fica leve, já vai dando aspecto aveludado ali do pêssego. Essa dica aí valeu a aula, hein, professor? Olha que legal. Show, hein? A gente já dá para ver ali onde vai entrar a outra parte e vai ficar bacana também. Amarelo indiano, alaranjado e um pouquinho de pele. Ó. Ó o formatinho já surgindo ali. Mão muito leve. Ó o formato do pêssego, pessoal. Que bacana. Show, hein? Show, show, show. Tá um virado para um lado e outro virado para o outro. Muito bacana. Agora o professor pegou ali um pouquinho do alaranjado. Ó, para marcar mais ali. Ó, como uma fundida. Fundida, isso. Para fundir ali com o fundo da tela, né? Aí você já pegou uma cor mais transparente, né? Você pegou um pouco do alaranjado ali. Tem uma juntada com o fundo. Legal. Que aí ele não fica estampado na tela, isso, né? Ele passa coisa grudada. Isso, porque senão parece que você colou um selinho aí com isso. Do pêssego. Show, professor. Agora vem com as luzes maiores, bacana. Amarelo de cádmio claro, um pouquinho de pele, um pouquinho de branco. Show, ó. E a mão, como o professor falou, bem leve e deixando no formatinho do pêssego e leve mesmo para dar um aspecto ali aveludado do pêssego. Olha que rapidez, o professor já consegue colocar aí 2 pêssegos, o que em 8 minutos a gente já tem 2 pêssegos ali. Tudo bem, vai ter o professor depois dá uma olhadinha, joga um pouquinho mais de luz, um pouquinho mais de sombra, mas ó, o formato já tá aí, galera, o pêssego já tá na tela. Show, hein? Show! Marcos Venelli mostrando aí toda a versatilidade aí, porque o nosso canal é um canal versátil. Para você que está chegando agora, temos aqui vários vídeos de paisagens, de marinhas, florais de todos os tipos, incluindo principalmente as rosas, frutas, o professor começando a trazer uma série de frutas também, temos taças de vinho, temos vasos, enfim, cascata e paisagem com chão de terra batida e por aí vai, galera. Por quê? Nós queremos trazer para você toda a experiência à mão leve do professor, não posso deixar de citar. E um pincel maior. Tá? E um pincel maior agora e as cerdas juntinhas, né? Dá uma esfumadinha aqui. Bacana, assim. Cerdas juntinhas, né, professor? Isso. Porque senão não rola, né? Ó, que bacana, galera. Ó o formato. Você vê, vai dando uma esfumaçada de leve. Pra parecer o aveludado. Tá com aspecto aveludado mesmo. E aí, como eu estava falando um pouquinho antes, fiz essa pausa porque é necessária para a gente curtir o aprendizado. A nossa intenção, galera, é trazer conteúdo de qualidade para vocês e também ter aqui uma revista eletrônica
com vários tipos de composições diferentes para vocês constarem sempre que necessário. E a contrapartida que a gente pede humildemente, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o nosso conteúdo. Isso é importantíssimo para nós, importantíssimo. Quanto mais gente tiver acesso ao nosso conteúdo, quanto mais gente puder curtir e compartilhar os nossos vídeos, galera, estaremos atingindo o nosso objetivo, que é levar a arte cada vez mais longe. Conto com vocês, hein? Ó, professor jogando um pouquinho agora de sombra, de leve com alaranjado. Então ele foi ali no meio do pêssego e bem leve mesmo, ó, a pontinha do pincel. O professor troca de pincel algumas vezes, agora está com pincel menor. E ó, esfumaçadinha para ficar veludado. Um degradezinho na luz. Show, hein? Nossa, pensa que parece que está saltando a tela. Para dar uma corzinha dele. Mas só quando você joga a sombra, ele já se projeta, né? Não adianta, né? Um pouquinho de vermelho agora. Esse muito vermelho chinês é da cuidado, Acrylex, né? Muito cuidado para não misturar tudo, né? show. Só para dar Uma sombra bem leve, né, professor? Isso, uma sombrinha aqui a mais. Show. Esse vermelho chinês que o professor está usando, galera, eu fiz questão de falar que era Acrylex por um motivo. O vermelho chinês da Acrylex, ele é um pouquinho mais claro que o vermelho chinês tradicional de outras marcas. E ele também é um pouquinho mais transparente. Então ele ajuda um pouco nessa composição da luz, da sombra na fruta, por ser mais transparente. Olha que bacana. O professor já jogou a sombra com ele ali no fundo. Olha como já ficou a sombra do cacho de uva que o professor vai projetar aqui na frente. Sensacional, hein? Esse é o Marcos Venelli, bem versátil, hein? Quem esperava um vídeo de flores dessa vez, está tendo um vídeo de frutas. Sim. E teremos mais frutas em breve também. Por que não frutas com flores? Também pode ser. E agora, vamos partir para as uvas. As uvas. Eita, serão as uvas avermelhadas, né? Sim, é uma... Show. Aquela uva mais rosada, né? Isso, é uma uvinha rosada. Bacana. O professor já tinha deixado ali previamente o cachinho riscado. E aí ele está misturando o alaranjado com um pouquinho do carmim. Isso, carmim. E vamos fazer algumas sombrinhas ali, que os segredinhos vêm ali, ó, as pinceladinhas. Olha que bacana, galera. Meio rodeando, Meio fazendo as formato de umas bolinhas. bolinhas. Meio que aleatório por enquanto, é só mesmo equilibrando luz e sombra, né, Isso. professor? Bacana. O que vai definir depois cada uvinha é justamente o jogo de luz que o professor vai fazer. Isso. Mas ó, previamente ele já vai deixando meio que transparente, tá vendo? E essa transparência ele obtém com essas duas tintas, com alaranjado e com carmim. Olha que bacana. Muito bom, hein? Lembrando que o carmim ali não está puro, ele está misturado com o alaranjado. Porque o carmim puro mesmo é bem mais escuro. Olha que bacana. O professor está dando uma rameladinha ali de leve Com no óxido. vermelho óxido transparente. Então nessa sombra está entrando carmim, vermelho óxido e um pouquinho do alaranjado. Ó, Sim, para ajudar a escurecer o alaranjado, o né? carmim, né? Que ele é meio transparente. Beleza. Isso aqui manda, mestre, ó. Show, hein? Meu, muito legal. Tem umas revistas suas antigas, tô lembrando agora aqui, que você fazia umas uvas mais ou menos assim, rosadas, tal. Eu tô lembrando, alguém puxando de memória, eu não me lembro. Mas enfim, eu comprava as revistas, né? E tava lá o professor, os quadros do Marcos Venelli, os tempos áureos das revistas. Sim. Hoje não encontramos, acho que nem encontramos mais revistas nas bancas, né? A gente tem a dinâmica do YouTube, e, enfim, e justamente aqui, né? Você pode desfrutar de dois olhares diferentes a respeito da arte, né? O olhar desse daqui que vos fala, Eduardo Messeneiro, e também do professor Marcos Venelli. Acho que não conheço nenhum outro canal onde você tenha dois professores trabalhando aí em conjunto. Aí eu vou falar, nossa, é mesmo, não tem. E por que vocês fizeram isso?
por uma coisa só, a gente privilegia a arte. Então, nossa ideia é levar a arte cada vez mais longe. Tanto que a gente pouco aparece nos nossos vídeos, só nas citações aqui mesmo, né? Para você saber quem é que está fazendo o quadro, quando é o professor Venelli, quando sou eu, cada um na sua praia, paisagens e agora frutas e flores, né? Mas a ideia é deixar o legado cada vez mais encorpado, canal bacana aqui, com muito mais informações. A gente está apenas começando. Teremos muitos e muitos vídeos aí pela frente junto com vocês. Por isso, mais uma vez eu vou pedir, tá chegando agora, compartilhe os nossos vídeos, hein? E aos colegas que já estão aqui há algum tempo com a gente, o meu agradecimento de coração sempre. E continuem na batalha aí, compartilhem os nossos vídeos também. Ó, o professor continua na batidinha. Carmim, um pouquinho de óxido, o alaranjado e ali deixando o jogo de luz e de sombra. Aí você vai falar, nossa, o professor jogou sombra ali na... Isso, porque a luz vai estar mais à frente aqui, ó. Ó que bonitinho. Você já olha assim, você já vê mais ou menos umas uvinhas ali formadas, né, nesse fundo. É muito legal. Porque elas têm que, as mais claras, projetar na frente legal. Das outras. E uma coisa também que é legal então, não é colocar tudo no mesmo tom, né? Tá. É porque, na verdade, a luz meio que, às vezes, parece que passa pela uva, né? Sim, também. Vai ter umas transparências. Show de bola. E aí, galera, é legal, o barato do vídeo é você poder acompanhar sem edições, sem cortes. Eu edito os vídeos no seguinte sentido, de aproximar a câmera, de deixar às vezes mais próximo para vocês verem o formatinho da pincelada, só que dentro dos nossos vídeos não tem edição. O tempo de execução da obra é o tempo que o artista leva. A gente não se preocupa com... Às vezes um vídeo fica com 50 minutos, às vezes fica com 1 hora, às vezes fica com 20, não importa. O importante é a gente levar o recado para vocês. Olha a transparência já surgindo só na sombra que o professor está projetando ali nas uvas. Sensacional, hein? E vocês podem perceber que elas estão diferentes ali umas das outras, não é aquelas bolinhas todas iguais, né? Às vezes você vê uns catinhos de uva assim, todos bonitinhos, parece que as uvas nasceram todas iguais, não é o caso. De bolinha. Pega um pincel de bolinha e faz um monte de bolinha. Não, galera, a gente tem que deixar mais natural. Tem uma uva um pouco maior, uma uva um pouco menor, enfim. Show. Já começou a sinfonia. Já começou, professor. Guarda Noturno já passou aí para... E a sinfonia dos cachorrinhos. Os cachorrinhos. E estava até agora em silêncio. Qual a tua Zoe aquele dia, né? Lá não, sábado. A Zoe eu já apresentei ela para o Brasil. Sábado e ela para o mundo tava. Ela faz questão de deixar claro que ela está ali. Eu vou te falar. E é engraçado, eu mudo toda a atmosfera lá da minha garagem quando eu estou lá. Ela fica agitada e, enfim, parece que quer chamar atenção o tempo todo. Olha que bacana, o professor jogando a luz, a sombra, já deixando meio quebradinho ali. Já temos um fundo projetado ali de um cacho de uva com um certo movimento ali, né? Ele vem descendo ali, a uva penduradinha aqui na ponta, bem clássico mesmo. Agora o professor escolheu um pincelzinho menor. Um pouco menor. Fala a referência desse pincel, professor. Geralmente a galera pergunta. Condor 441, número 4. 441, número 4. Anota aí, pessoal. Condor 441, número 4. Cerdas juntinhas. Não, agora não, vai mudar. É o 8. Tá? Número 8, é beleza. 8. Condor 441, número 8. E eu vou falar, cerdas juntinhas, para fazer esse tipo de arremate. Agora o professor vai estar com o alaranjado e um pouquinho do amarelo de cádmio claro. Vai começar algumas impressões ali, ó, de luz. Só que é a luz na parte de baixo da uva. Olha lá, aquela luzinha da transparência. Olha que show de bola. Eu já vi isso várias vezes na mão do Marcos. Todo mundo fala, as flores, o professor, as flores são sem comentários, né?
Mas as frutas eu já tinha visto esse joguinho de transparência aí, sensacional. O professor deixa a tinta sobrando ali, ó, com o alaranjado e com o amarelo de cáramo claro. Bacana, hein? E elas têm uma sequência, né? A luz está vindo da esquerda para a direita, o reflexo está na parte de baixo do lado direito. Ali, seguindo o padrãozinho. E pode ver que há uma luz ali mais projetada nas uvas aqui da frente. Vamos acompanhando aí. Show. É aí que o professor começa a definir aonde estarão cada uvinho. O que vai ficar em cima ou embaixo. Perfeito, professor. E não vai ficar, como é que é, o vestido de bolinha, né? Espero que não. Não. Vestido de bolinha. Mas a gente tenta, né? Consegue. Ó, eu tô olhando aqui no vídeo, só essa luzinha que você jogou aí nessa uva mais escura, carregada no caminho. A tendência é a gente fazer mesmo, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Tem, né? Acho que a mente humana é assim, né? Ela vai para o lado do sincronismo, né? Isso, é o sincronismo que você falou. Eu sempre falo isso nos vídeos que eu faço das paisagens, professor, das copinhas, porque é um erro clássico também ficar aquela árvore, se você pegar uma régua, você mede a árvore, ela fica todas em sequências ali, as copinhas, tem que tomar muito cuidado, tem que deixar mais natural. Agora você está misturando pele com um pouquinho do alaranjado. Um pouquinho desse alaranjado. Bacana. Então agora mudou a mistura, galera, entrou pele com um pouco do alaranjado, ó. Olha que legal. A pincelada já ficou um pouquinho mais larga, dando formatinho na uva ali, ó. Bem de leve, hein? E olha o formatinho, que bacana. Você vê que ela vai ficando bem solta, né? Ela não vai ficando igual. O problema é assim, a posição que eu tô aqui. Não, fica tranquilo. Se você quiser chegar mais próximo da tela, tá de boa. Ingrata, mas... Eu sei como é que é. A gente tem que... Pode chegar mais próximo da tela, viu, professor? Não tem problema. Não aparece o seu rosto. Tá só a sua mão mesmo trabalhando aí, fica de boa. A gente tá falando isso aqui ao vivo e isso vai ficar gravado porque, galera, eu vou falar para vocês. É muito prazeroso gravar, nós gostamos de levar, como eu falei, a gente quer levar a arte cada vez mais longe, só que assim, tem alguns sacrifícios que a gente faz aqui em off, que eu estou sempre revelando. A posição que a gente tem que ficar muitas vezes para poder fazer o quadro, não é a posição que nós ficamos quando nós estamos pintando, que a gente se aproxima mais da tela, se afasta, vira, mexe no cavalete. Aqui não, tem que ser um pouco mais estático. Então eu falo isso para valorizar um pouco o trabalho do artista, como eu estou valorizando do Marcos, que ainda aumenta um pouco o grau de dificuldade na hora de executar o trabalho. Mas é o custo para nós podermos levar aí um vídeo de qualidade para vocês. Olha que bacana. Só lembrando, aquela uvinha que está lá na parte de cima, o professor jogou um pouquinho de verde, né? Não, é o gris de pane. Gris de pane. É uma acinzentadinha. Mas bem levinho, né, professor? Para acompanhar... Ela tem uma leve acinzentada também. Sim, e para acompanhar o reflexo da folha, né? É assim, a uva ela tem que não apenas aquela camadinha assim meio nebulosa, né? Isso. É como se fosse umas manchinhas assim, parece né? que jogou um talquinho em cima, verdade. Assim, que ela fica meio... esbranquiçadinha, né? Isso. Mas não é branco necessariamente, né? Não. Olha que bacana, Cris de pane, galera, bem levinho, com um pouquinho de pele. Olha que tonalidade legal. E bem pouco Cris de pane, tá? Porque o Cris de pane é uma cor forte também. Sim. Tá de boa, viu, Venelli? Se você quiser mudar a posição, chegar mais perto da tela aí, fica à vontade. Tá bom. Tá? Não tá aparecendo você na composição, não. E ó, o professor tá dando bastante ênfase nessas aqui da frente. E olha, tá ficando muito bom esse negócio, hein? Olha como varia os tons no mesmo cacho de uva. Sensacional. Que privilégio poder acompanhar
essa videoaula contigo. E olha como elas vão ficando separadas, sobrepostas. Sensacional. Branco agora entrando bastante ali com pele em cima daquela camadinha que já estava com cris de pane. A luz inversa ali na parte de baixo. Que é isso? Show, Venelli. Alaranjado agora com um pouquinho de branco e um pouquinho de pele. Galera, eu vou falar para vocês, é um cacho de uva de uma tonalidade diferente. A gente está muito acostumado com o cacho de uva mais puxado para o violeta. O professor não. Ele aumentou um pouquinho o grau de dificuldade e foi para o cacho de uva avermelhado, a uva rosada. Meu, sensacional, né? Vou ficar tietando teu quadro aqui. Ó o cris de pane entrando de novo, ó. Com um pouquinho do branco e do pele. Muito bom. E ó como as uvas estão, cada uma tem a sua identidade, né? Elas não estão iguais. Uma um pouco maior, uma um pouco menor. E essa mão leve aí com o pincel Condor 441, número 8. Tenho dito. Show de bola. Você é louco, velho. Eu só me arrumo pra cabeça, né? Você só arruma pra cabeça, mas, cara, e quem ganha somos nós, viu? Porque tá sensacional. Cara, que bacana. E eu nem preciso citar o grau de dificuldade de fazer esse tipo de coisa numa tela totalmente úmida, né? E a pinceladinha uma a uma, cara, sensacional. Meu pai fazia vinho, não era exatamente esse tom rosado de uva, mas era a uva escura. E aí eu lembrei agora, puxar uma memória afetiva aqui, quando você falou daquela parte, parece que jogou um talco assim em cima. Eram assim. A gente pegava lá nas caixas, meu pai dominava aí a arte da fabricação de vinho. Nossa casa lá tinha 4 barris. Sério. Boas lembranças. Meu pai, que hoje mora no céu, já mora no céu há algum tempo já, né? Meu pai partiu em 87, então já faz um tempinho, mas era uma pessoa que tinha bastante conhecimento aí. E eu acabei puxando essa memória afetiva e compartilhando aqui com os colegas no meio do vídeo. Enquanto a gente vê surgir um cacho de uva simplesmente fantástico aqui na nossa frente. Eu vou dando algumas... Tá mudando, tô vendo que você tá jogando um pouquinho de sombra. Eu tô formando algumas mais escurinhas. Legal, você tá deixando ela um pouco mais marcadas ali, né? Isso, algumas mais escuras. Você que manda, professor. É que a gente dá umas mudadas conforme a gente vai vendo a composição. Isso. Show. Esse é o legal de você poder explorar todas as possibilidades e também poder acompanhar o trabalho do artista na íntegra. Quando a gente se propõe a trazer o vídeo, algumas correções, às vezes, é legal vocês acompanharem também. Como o olhar do artista, que é um olhar um pouco mais apurado, ele olha ali e fala, pô, peraí, eu posso melhorar um pouco mais aqui, colocando um pouco mais de luz, ou colocando um pouco mais de sombra, enfim. E aí, trazendo essa experiência, nós estamos vendo aqui no vídeo para vocês. Sensacional. E agora vem os toquinhos de leve. Dá o visual na uva. Nossa, Benelli, mas ficou muito transparente, muito bom, cara. Ó, o branco ali, galera, o professor tá com a pontinha daquele mesmo pincel que ele estava usando, que é o 441 número 8 da Condor. E ele pega na pontinha e ele dá uma leve curvatura ali, ó, para seguir o padrão da luz, que ela fica meio arredondada, porque a uva na verdade é esférica, né? Olha que bacana. Nossa, tá show de bola isso aí. Aí você já vai deixando a luz um pouco mais enfraquecida naquelas mais escuras, né? Isso. Show, professor. Tá muito leve, muito solto.
ficou uma composição sensacional. Sensacional. Mas de baixo nem tanta luz. Não né? pode, né? Mas Só precisa, pra né? dizer que tem, né? Não, tá show. E esses pêssegos aí, assim, o tom, na verdade, você utilizou praticamente as mesmas cores que estão no pêssego, elas se encontram no cacho de uva, porém o cacho de uva ele está mais marcado e não entrou amarelo, né? Eita, agora vai puxar aqueles galhos que a gente já está acostumado, né? Vai vir ali na parte de trás, olha que bacana, galera. O professor já vai puxando um galhinho ali que vai atravessando o meio das folhas. Que bacana. E para isso o professor está usando ali um cris de pane, é isso, professor? Não, é o marrom mesmo, Van Dyck. Marrom Van Dyck. Bacana. Agora vem a luz ali com um pouco de pele, um pouquinho de branco. Isso. E você está fazendo tudo isso em tempo recorde também, hein? Sensacional. Olha que bonito, como já dá uma diferença danada aí na... Como se não bastasse. Show de bola. Cacho de uva avermelhado para vocês, galera, com 2 pêssegos, um ali de cada lado na composição. Simples, uma composição com pouquíssimos elementos, mas muito rico em qualidade. O professor vai puxar de leve alguns cabinhos ali das uvas, detalhista como é, olha que bacana. Bem aleatório, aonde eles precisam estar. Como ajuda isso, hein? Ele dá uma... Muito legal. Nossa, show de bola. E esse jogo dessas uvas mais escuras, com essas uvas mais claras, transparentes aqui na frente, essa diferença de formato, um pouquinho maior, outro um pouquinho menor, tá muito natural, muito legal. Que bacana, Você vê que o professor. cabinho passa na frente. Sensacional. Verdade. Pra não dar aquela impressão que elas estão ali só colocadinhas, né? Sim, umas sobre as outras. Meu, muito bom, hein? Muito bom. E os pêssegos, né, que estão sensacionais aí. Bacana, hein? E essa luz aí da pedra contribuindo muito. Deixa eu ver o professor agora puxando um alaranjado com um pouquinho de pele, um pouquinho do amarelo de cádmio claro. Deixa eu O que você vai aprontar aí? Por uma gota, né? Ah, tem isso também? Eita. A gota vai no pêssego, né? Lá vai no pêssego aqui. Aí. Bom, a gente já conhece sombra a sombra. Para enriquecer um pouco mais a obra, o professor vai colocar uma gota ali no pêssego. Bem pensado, hein, professor? Uma não, duas, né? Essas gotinhas fazem toda a diferença. E a gente via, achava que era difícil, aí eu fiz um vídeo só de gotas. Foi um vídeo que eu fiz acho que em 2 minutos. E aí o professor Marcos Venelli sempre coloca, ó, luz, luz, são 4 pinceladinhas, sombra, sombras e luz. Agora a luz na parte superior ali, ó, acabou. Gotinha transparente demais, galera, demais, demais. Aliás, o quadro é um show de transparência, né? Sensacional, sensacional. Sem contar essas folhas aí, todas cheias de movimento na parte de cima. A cria e o criador aprecia sua obra, sensacional. Podemos encerrar por aqui? Galera, experiência diferente. Todos nós sabemos que o professor Marcos Venelli tem várias composições de florais e frutas. Só que até agora no canal a gente tinha visto o quê? Flores, rosas e flores de toda sorte. Porém, hoje o professor decidiu sair um pouco da casinha, da caixinha, como dizem aí o pessoal que incentiva, né, a fazer coisas novas, e falou, não, vou fazer uma composição de frutas, mas trazendo umas frutas ali um pouquinho diferente. O pêssego
e também um cacho de uva rosado. Espero que vocês tenham curtido mais esse nosso trabalho e mais uma vez encarecidamente, chegou agora, já se inscreve, dá um like, que aqui toda semana tem vídeo novo no canal. Toda semana tem vídeo novo no canal. Vídeos curtos e vídeos como esse de uma aula completa. E para quem já está inscrito, já deixa o comentário, já deixa o like e a gente vai batendo um papo aí nas caixas de bate-papo, tá bom? Muito obrigado, um beijo, um abraço e valeu!